palestra Procedimentos para aquisição, registro e porte de armas de fogo na Marinha do Brasil, a ser proferida pelo capitão de Mar-e-Guerra Marcelo Nóbrega James, da Diretoria de Sistema de Armas da Marinha. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Boa tarde, quero dar boas-vindas a todos. Uma rápida explicação de como é que nasceu essa palestra. O diretor cultural fez contato com a Edsan. Um dos propósitos aqui do clube, além de trazer assuntos que são do interesse dos nossos associados, é complementar, no interesse da Marinha, trazer assuntos que permitam aos associados acompanhar o que a Marinha está fazendo, as novidades, os novos sistemas, né, e nos manter atualizados com isso. Nós fizemos contato com a Edsan e a ideia original era aproveitar esse mês, que é o Dia do Armamentista, a gente fazer uma palestra sobre sistemas de armas, inclusive com enfoque nos conflitos atuais ali, Ucrânia, etc. Mas a sugestão do diretor foi este assunto, e conforme ele falou, e confirmado pelo interesse demonstrado pelos nossos associados, essa palestra vai ser colocada no YouTube, está sendo transmitida pelo YouTube, e há um interesse grande nesse assunto. Eu acho que nesse ponto o clube pode contribuir, porque eu tenho, acho que a maioria aqui, mais do que eu, talvez seja um dos mais velhos aqui presentes, tem as redes sociais e sabe que tem saído de informações nem todas corretas, nem todas fundamentadas, críticas ao jogo. Então, aqui a gente vai, tenho certeza, né, que depois o comandante Marcelo vai nos atualizar das informações sobre a nova legislação que saiu aí, sobre porte de arma, e nós vamos sair vamos sair bem informados sobre esse aspecto. E a promessa de que em agosto, que vai ser o dia das operações, nós vamos ter uma palestra aqui que vai ser dada pelo CDD do CONOP-NAV e o CDD do CFM, Centro de Desenvolvimento de Doutrina, e vamos falar então sobre os sistemas de armas, inteligência, etc., que estão sendo empregados aí nos conflitos atuais para também saciar a nossa curiosidade nessa área específica. Mas, Marcelo, por favor. Boa tarde a todos os presentes e a todos que estão assistindo pelo canal do YouTube, pelo canal Clube Naval, na plataforma YouTube. Eu sou o capitão de Mar-e-Guerra da Reserva Marcelo, chefe de departamento de armas institucionais e armas particulares da Edsan. Eu estou na Edsan há 8 anos e convivi bastante com as alterações da norma no sentido da legislação propriamente dita, né? Nós tivemos um governo anterior em que tivemos diversas alterações, vários decretos foram inclusive publicados, tivemos algumas ações de inconstitucionalidade e 1º de janeiro de 2023 tivemos a publicação do decreto 11.366, nós vamos falar, é um aspecto muito importante, eu gostaria que todos os senhores tivessem a ideia do mapa mental da nossa legislação. Então nós vamos ver efetivamente no decorrer do ano de 2023 o que aconteceu e quais foram as ações que a Marinha teve com relação a publicações das alterações pertinentes nas legislações. Em nome do diretor da Edsan, o contra-almirante Zampieri, eu gostaria de aproveitar a oportunidade disso, é um tema relevante, é um tema muito importante, e a ideia nossa é apresentar alguns aspectos da norma, aspectos esses que sofreram alterações e foram incluídos propriamente pelo decreto que foi publicado pelo atual governo. Então, como eu falei, a ideia da palestra é apresentar aspectos da nossa norma, né? Durante o mês de março, a gente aproveitou a oportunidade e fizemos aproximadamente 20 palestras com as organizações militares de vinculação. Nós temos atores envolvidos dentro do ciclo de informação dos processos existentes na nossa norma. Aquisição, registro, porte, transferência, extravio, segunda via. Então, dentro desses processos, nós temos atores envolvidos e o ator principal são os senhores, são os militares. Outro ator muito importante que a gente vai comentar, e eu gostaria de falar isso no início da palestra, porque são conceitos
que certamente todos os senhores têm. Existe uma premissa básica, inclusive no artigo 3.3 da nossa norma, que é uma responsabilidade do militar, inclusive ele assina um atestado de conhecimento de todas as normas, de toda a legislação vigente. Então, é um fato que todos devem conhecer efetivamente todas as normas em vigor, desde os decretos, seja a portaria propriamente dita do Exército, que a gente vai comentar, que é uma dúvida que todo mundo aqui certamente vai ter, né? Que a Marinha, ela, a partir do artigo 16 do decreto, cada força tem a sua competência de desenvolver a sua norma. Porém, de forma a uniformizar e padronizar a nossa norma, a gente aguardou a portaria do Exército, porque ele efetivamente é o responsável, em conjunto com a Polícia Federal, de confeccionar a portaria de listagem nominal de calibre. Então, além disso, um ponto muito importante que a gente tem que frisar é a questão das quantidades. Então, nós uniformizamos e ficamos de forma padronizada, tanto com o Exército como com a Aeronáutica, na quantidade que nós vamos ver também a seguir. Isso é um ponto muito importante para os senhores. Vamos ver vários aspectos, é uma palestra muito interessante, e conforme eu falei, nós tivemos a oportunidade de 240 OMs assistirem a essa palestra, mas foi voltada para a Organização Militar de Vinculação, ou seja, é a OM responsável efetivamente por fazer a ponte entre o militar, que é o nosso cliente, com a Organização Militar Controladora, que é a DISAM. Então, nesse ambiente, nós temos esses três atores, militar, OMV e ONCOM, que é a Organização Militar Controladora, que é a DISAM. E a OMV atua, nós temos aqui a presença do comandante O'Reilly, que é o primeiro distrito naval, como Organização Militar de Vinculação. Então, ele é o responsável de pegar todos os processos dos militares da reserva e efetuar, propriamente dito, a entrada no nosso sistema. Perfeito? Então, como eu falei com os senhores, é uma palestra muito interessante. A gente vai abordar, conforme eu falei, discorrer sobre os procedimentos de aquisição, registro e porte. Eu tenho um slide muito interessante aqui que a gente vai comentar sobre o trabalho da adição. É um trabalho muito difícil, é um trabalho muito grande, porque é uma quantidade muito grande de documentos. Para os senhores terem uma ideia, a gente recebe aproximadamente por ano em torno de 6.000 documentos. São expedidos mais de 3.000 ofícios pela DISAM, com os respectivos processos, seja porte, seja registro, seja transferência, seja o concórdia, que é quando o militar pega e faz a mudança de sistema, ou para o Exército, ou para a Aeronáutica, ou para o Sinarme. Né? Então, é uma quantidade muito grande e que a gente tem uma equipe muito boa, formada por pessoas muito competentes, e que certamente a gente conclui os nossos objetivos aí no decorrer do ano. São 3.000 ofícios, é uma quantidade muito grande. Vou seguir o seguinte roteiro, eu vou começar com essa introdução. Conforme eu falei, a mídia, pegando até uma carona que o nosso almirante comentou, a mídia realmente ela coloca diversas informações. Né? E o primeiro slide que eu gostaria de montar, para os senhores terem uma ideia, eu vou seguir a legislação, que esse aspecto é muito importante, os aspectos propriamente dito da norma e algumas considerações finais muito interessantes, que vocês vão ver um novo canal que a gente criou para exatamente a gente estabelecer um canal de dúvidas com a DISAM. Então, para os senhores terem uma ideia, eu vou começar com esse slide, que é uma questão desde 2003, a gente pode ver ali, já existia, porque realmente está pequeno, mas eu vou passar para os senhores, que é uma situação importante, como que a mídia vem, né? Desde 2003, já havia uma preocupação grande do governo, ou seja, qual era o primeiro passo que ele queria fazer? Ele queria integrar os registros do Departamento de Fiscalização do Exército com as listagens da Polícia Federal. Então, vejam bem, existia já uma preocupação em 2003, que era o governo atual, de fazer essa migração, ou seja, nós hoje todos sabemos que temos militares da Marinha, colecionadores, caçadores e atiradores. Né? É um acervo que a gente não, é importante citar, que a gente não computa na quantidade. Então, o acervo do militar da Marinha é uma coisa, o acervo CAC é outra. E já existia essa preocupação em 2003 de fazer essa migração da Polícia Federal com o Exército. Bem específico no decreto 11.615, tem um artigo que, inclusive, eles têm 60 dias para fazer essa migração, ou seja, o CAC será futuramente
de responsabilidade da Polícia Federal. Perfeito? Então, para os senhores analisarem bem, a mídia, desde 2003, vem tocando num ponto que até hoje é falado. E, finalmente, em 2024, a nossa portaria citada, que o Comando da Marinha, divulgou a norma, que é essa norma que a gente vai comentar hoje, os aspectos diversos, os aspectos que basicamente sofreram alteração e que foram incluídos pelo decreto 11.615. Né? Com relação ao trabalho de Exissan, esse slide é um slide muito importante, eu considero ele um retrato fiel do que aconteceu no ano de 2023-24. Está um pouco pequeno, mas eu vou explicar para os senhores. Primeiro, embaixo, são os processos propriamente dito. Conforme eu comentei com os senhores, nós recebemos uma quantidade muito grande de documentação. Eu digo documentação não só a questão documental. Nós temos diversas consultas da imprensa, armas extraviadas, nós temos diversas consultas jurídicas, até mesmo de militares. Então, nós temos que prestar essas informações e, obviamente, que o nosso cadastro ele tem que estar atualizado. Então, é fundamental que o nosso cadastro dentro do sistema de gerenciamento, a gente tenha ele sempre atualizado. Então, aquelas ali são os processos, conforme eu já falei com os senhores: aquisição, registro, CRAF, porte, transferência, recolhimento, extravio, a legislação pertinente, que a gente faz a alteração, a gente tem uma equipe pronta para isso. Inclusive, a nossa portaria, a nossa norma, que foi aprovada pela portaria número 2 da Diretoria-Geral de Material da Marinha, passou por um crivo jurídico da DGMM e da CJACM. Então, passou pelo comandante da Marinha, a parte da assessoria jurídica, e passou também pela assessoria jurídica da DGMM. E aquele gráfico ali é um gráfico interessante, por quê? Porque a gente nota claramente um aumento muito grande do quê? Da aquisição de armas e dos portes emitidos. Ou seja, em 2020, 21, 22, né, a gente teve efetivamente o quê? Um aumento muito grande da questão de quantidade. E isso se deve ao fato, obviamente, por quê? Porque no decreto 11.366, que é do dia 1º de janeiro de 2023, e obviamente 7 meses depois de lançar um novo decreto, que foi o 11.615, isso por quê? Porque no 11.366 eles fizeram a criação de um GT. Né? E esse GT, ele tinha por uma das missões dele o quê? Fazer um estudo de forma que eles compilassem todas as informações pertinentes aqui. A calibres, a questão de quantidades. Então, teve representante do MD, como teve representante de outros ministérios. Eles fizeram um grupo de estudo e, com base nesse grupo de estudo, eles publicaram, 7 meses depois, o decreto 11.615. E nesse decreto 11.366, a gente tem que enfatizar aqui uma questão muito clara, que foi o quê? Foi a questão da comercialização das armas de uso restrito. E um fato que a gente tem na diretoria, mais de 80% da comercialização e dos registros que nós temos são de armas de uso restrito, que eram as 9mm, a .40 e a 45. Então, isso é um fato, eles foram deixaram de ser comercializados, e obviamente que a gente tem aquela caída grande ali de aquisição, porque basicamente o militar comprava a 380 e o 38. Então, a gente nota claramente que com a questão da proibição da comercialização das armas de uso restrito, e outro ponto também muito importante é com relação à questão de quantidade para o cidadão civil. Eles estabeleceram uma quantidade máxima de 2 armas de uso permitido. Então, eles tiraram a questão da arma de uso restrito, e a gente vai ver posteriormente, a questão da classificação ela se deve à energia saída do cano, que eles estipularam atualmente em 487 joules. Tá? Então, a gente nota claramente uma diminuição muito grande ali da quantidade de armas e, obviamente, dos portes que nós fizemos aqui em 2024. Então, é um gap muito grande, né? É um slide interessante e que serve como para conhecimento de todos. Em outro ponto fundamental é que a gente tem que entrar dentro de uma esfera. A Marinha ela trabalha hoje da seguinte forma. Nós temos que participar ao Exército mensalmente, através de uma rede VPN, os nossos dados.
Ou seja, o Exército, ele trabalha com um sistema de gerenciamento corporativo, o SIGECORP, né? Inclusive, um ponto importante aqui também a destacar, a Marinha ela não faz controle de munição, ela deixou de fazer isso no ano de 2020, ou seja, o Exército ele faz isso através de um módulo do SIGECORP chamado SICOVEM, em que, inclusive, o militar, quando vai na loja, ele dá o CPF dele e, obviamente, que a loja associada a esse sistema verifica quanto de munição já foi adquirida durante o ano. Então, a Marinha ela não faz controle de munição, ela só faz controle especificamente de armamento. Ok? A gente fazia isso há um tempo atrás, porém, a gente não faz mais esse controle de munição. E esse conceito de sistema de gerenciamento militar, ou seja, o SIGMA, isso é importante que fique bem de conhecimento de todos. O SIGMA, na realidade, ele foi instituído com o Exército sendo o dono. A Marinha ela pegou um módulo dele, que a gente teve uma portaria, a gente vai ver na legislação, lá a portaria 1369 de 2003, que delegou à Marinha para que faça o controle dos seus CRAFs, dos seus portes, ou seja, os documentos seriam emitidos a partir daquele momento pela Marinha do Brasil. E aí, através desse módulo, que é um módulo desde 2004 que nós temos, a gente efetivamente faz o controle dos militares da Marinha do Brasil, né? Ele foi instituído no MD, ele é no âmbito do comando do Exército, conforme foi dito. A Marinha tem que mensalmente passar esse banco de dados do mensal para o Exército, e isso está capitulado no artigo 4º do 9847, que foi um decreto que não foi revogado do governo anterior. Eu falei, eu vou abrir um parênteses aqui, na questão de decretos, nós tivemos 10 decretos no decorrer de 2018 e 2019, e para os senhores terem uma ideia, de 2018 a 2020, nós fizemos 9 portarias. Então, teve muita mudança. A realidade é que nós tivemos grandes alterações. A ideia era realmente seguir, e é uma questão pontual que o nosso diretor faz questão, é seguirmos efetivamente a legislação em vigor. Então, hoje o que está em vigor é o 11.615, a gente está seguindo efetivamente o nosso decreto. E nós tivemos muita alteração no decorrer do ano de 2018 a 2020. Né? Por outro lado, a questão da Polícia Federal ela já está ligada ao SINARM. Então, a gente não pode confundir hoje o que é SIGMA e o que é SINARM. SINARM ligado diretamente ao civil, cidadão civil. Ele está instituído no Ministério da Justiça e é do âmbito da Polícia Federal. Então, isso é um aspecto muito importante que tem que ser de conhecimento de todos. Outra coisa muito importante é com relação à nossa norma. A nossa norma ela é bem caracterizada por definir a questão de aplicação da norma, ou seja, aplicação do decreto, ou seja, os integrantes da reserva não remunerada, ou seja, os RNRs, além dos militares excluídos do serviço ativo da Marinha, e além dos CACs, que eu falei anteriormente, eles possuem a sua legislação própria. Ok? Então, o que vira RNR passa para o SINARM, o que é CAC, ele tem uma portaria específica do Comando do Exército. Então, a nossa portaria que a gente seguiu pelo Exército é a portaria 164. A do CAC é a portaria 166. Então, toda a legislação do CAC, isso é fundamental, nenhum tipo de informação com relação à CAC está explícito na nossa norma, na nossa portaria aprovada pela DGMM, a portaria número 2. Então, nos nossos procedimentos, não tem em nenhum artigo algo que seja direcionado à CAC ou a militares RNRs. Uma coisa importante, o militar se torna RNR, obviamente que ele vai ter a obrigatoriedade de mudança de sistema. E aí, efetivamente, a DISAM fornece o Concórdia, que é um documento que está escrito na nossa norma, um procedimento, que ele, de posse do seu CRAF, vai na Polícia Federal e ele muda de sistema, ou seja, ele passa do sistema SIGMA-MB, que está dentro do SIGMA, e passa para o SINARM. Perfeito? Então, esse aspecto é muito importante, esses 3 pontos, os integrantes da RNR, os excluídos do serviço ativo e os CACs, eles não fazem parte da nossa norma, perfeito? Não se aplicam dentro da nossa norma.
E aí eu faço uma linha do tempo, vamos pensar aqui, esse mapa mental aqui, é interessante esse arquivo, ele faz do ano de 2023 para o 24, nós tivemos, como eu falei com os senhores, muitas mudanças. Então, lá no início, lá em 1º de janeiro de 2023, nós tivemos a publicação do decreto 11.366. E aí, 7 meses depois, tivemos a publicação do decreto 11.615. Né? Em seguida, tivemos a portaria conjunta, que é a portaria que eu comentei com os senhores, que o Exército e a Polícia Federal fizeram a listagem nominal de calibres. Tivemos a portaria do Exército publicada em novembro. E em março desse ano, a portaria número 2 da Marinha. Perfeito? E aí vamos acompanhar, porque é importante. Por que é interessante a gente colocar essa linha do tempo? Porque existem as ações que a Marinha tomou. Né? Então, se a gente analisar... lá no decreto encarnado, eu sei que está um pouco pequeno, eu vou ajudar os senhores na leitura, nós tivemos a suspensão da arma do uso restrito. E aí cai naquele gráfico que eu mostrei para os senhores, que é uma queda vertiginosa no número de quê? De aquisições. Conforme eu falei, o militar, 80% dos processos que dão entrada na DISAM, eles são processos de armas de uso restrito. É fato. Né? Notou-se também a questão do recadastramento, que no início do ano, eu não sei se os senhores perceberam, que no próprio site da Polícia Federal houve a obrigatoriedade do militar fazer o recadastramento, certo? Então, e obviamente estipulou a questão da quantidade máxima de munição e de arma, que foram 3 armas de fogo e 50 unidades de munição. Perfeito? A questão do recadastramento é um ponto muito importante e é um ponto que todos devem atentar para o seguinte: isso não existe mais. Então, o militar, na realidade, ele foi excluído da obrigatoriedade. Então, lá no bono 158 de fevereiro de 2023, nós divulgamos para a Marinha que o militar não entrou dentro desse quadro de recadastramento. Então, para cada linha ali, os senhores notam que a Marinha tomou uma ação. Obviamente, com a suspensão de arma de uso restrito, automaticamente divulgamos através de um bono que foi suspenso a aquisição de arma de uso restrito. Com a questão do recadastramento, com a suspensão pelo militar, isso saiu num DIEX do Comando do Exército, nós fizemos a divulgação da não necessidade do recadastramento. E, finalmente, da quantidade máxima, a gente estipulou que o militar poderia adquirir 3 armas e adquirir 50 munições. Então, esse foi o quadro no início do ano, lá em janeiro de 2023. E aí, em julho de 2023, com o fechamento do grupo de trabalho, conforme eu falei com os senhores, com o estabelecimento de alguns critérios, com o estabelecimento de algumas posições em relação à classificação de calibre, em relação à questão do armamento de uso restrito, a Marinha definiu, através desse bono, divulgamos, e ficou bem tácito nesse decreto o seguinte: olha, a questão do armazenamento é fundamental para o militar, seja ele do Exército, seja ele da Marinha, seja ele da Aeronáutica. Então é um ponto, inclusive, que o nosso diretor faz, não só o manuseio da arma, que é importante, mas como o seu armazenamento. E a gente vai ver daqui a pouco que é um ponto que sofreu uma inclusão no nosso decreto. Ok? Então, o atestado de local seguro e a questão da inclusão do processo de cassação, que é um processo novo, que as OMVs, durante as palestras que nós tivemos, tiveram todos os procedimentos para serem executados, eles foram incluídos nesse decreto 11.615, que foi feito esse GT, conforme eu falei para os senhores. E aí a gente, através do bono 758, estipulamos isso e definimos que o militar que tem adquirido a arma até 21 de julho, que é a data do decreto, arma de uso restrito, ele poderia dar sequência no seu processo normalmente. Então, todas as armas de uso restrito que tiveram sido adquiridas até julho de 2023, perfeito? Nós demos sequência ao procedimento, ao processo, e ela foi registrada, ok? E aí suspendemos, a partir desse momento, as questões das armas de uso restrito. Até que ponto? Até o ponto que veio a listagem nominal de calibre, que foi feita em conjunto com a Polícia Federal, o nosso Comando do Exército, perfeito? Além disso, um ponto importante que eu já comentei com os senhores, a questão do processo de cassação, o Exército deveria fazer a regulamentação.
E ele, através do seu artigo 35 lá da portaria 164, ele faz um adendo, ele faz uma puxada lá da lei que fala da questão da idoneidade. Isso a gente vai ver uma coisa importante, porque se perdendo a idoneidade hoje, ou tendo um problema psicológico, existe a possibilidade de ser iniciado um processo de cassação do seu CRAF. Ou seja, a posse da sua arma será cassada. Ok? E aí, com a listagem de calibres propriamente dita, já divulgada, a gente aprovou, teve aprovação por parte do Exército para os militares do EB, eles aprovaram essa norma 164, e estipulou, que é um tema muito importante, que eu acho que todos aqui certamente estão muito curiosos da gente, tem gente que realmente já sabe, já leu a norma, né? Mas a quantidade autorizada e quantidade de munições, assim como as armas de fogo brazonadas. Eu tenho certeza que muitos dos senhores aqui possuem armas brazonadas. Então há uma distinção que a gente faz, e isso não entra também no acervo, ou seja, acervo da MB é o que a gente tem com quantidades autorizadas pela nossa norma. Ok? A gente vai ver isso também, esse detalhe daqui a pouco, quando a gente falar em quantidade nos aspectos da norma. E, finalmente, a gente tem o nosso mapa mental. Eu sei que está um pouquinho pequeno, mas eu vou ajudar os senhores. A gente tem, isso é importantíssimo que todos tenham conhecimento, porque na hora de buscar a informação, na hora de conhecer, saber onde está a definição, saber onde está o procedimento, isso é fundamental para todos. Então, esse mapa mental ele dá uma ideia muito grande do que a gente tem hoje do nosso arcabouço jurídico. Então, a gente tem a Lei 10.826, que é o nosso cerne, a gente começa lá com a disposição que ele fala do SINARME. A gente tem o Decreto 11.615, que é o decreto que foi intitulado em julho pelo nosso governo. A gente tem o Decreto 9.847, que estipula, inclusive, aqui temos vários militares, a questão dos 10 anos, que após 10 anos vão para a reserva. A gente tem 10 anos aí de atestado, ou seja, a gente tem validade 10 anos após a ida para a reserva, perfeito? Nós temos a portaria normativa, que eu comentei com os senhores, a 1369, lá de 2004, que é o que faz a delegação, ou seja, em dezembro de 2023 nós tivemos uma reunião com o Ministério da Defesa, e a única coisa que foi alterada foi por essa portaria 132, ela é de janeiro de 2024, e ela simplesmente, eu vou falar com os senhores, mas ela mudou o modelo do CRAF. Né? Então, o modelo do CRAF ele teve um outro amparo legal. Isso foi alterado no nosso modelo, isso não vai ter problema nenhum. Todos os militares que estão recebendo os CRAFs, os registros hoje, já estão recebendo no novo modelo. Ok? Além disso, tem a portaria conjunta número 2, que é a portaria de listagem nominal de calibres, certo? A nossa portaria número 2 da Marinha e a portaria do Comando do Exército, que é a 164. Então, esse, basicamente, é o nosso mapa mental, o nosso arcabouço jurídico. Perfeito? Muito bem. Conforme eu falei aqui, a portaria 132, ela alterou, né, o nosso decreto, o nosso modelo de CRAF. Então, o modelo de CRAF sem o porte, ok? Ele tem obviamente, a validade em todo o território nacional, ele comprova o registro legal da arma e autoriza a manter a arma, ou seja, no seu domicílio. Então, isso é importante. E um adendo, que o decreto incluiu no seu artigo 15, se não me falha a memória, a questão da declaração de local seguro. Isso é uma coisa que vai ser exigida para todos os militares da Marinha, caso ocorra uma aquisição nova. Então, o processo de aquisição, que porventura tenha sido iniciado, a declaração de local seguro será exigida. Então, não só no manuseio, mas também no armazenamento. Isso é um ponto muito importante. Então, esse é o modelo novo do CRAF. Desculpa, eu tenho uma falha ali, eu vou voltar, que na realidade esse CRAF sem o porte, embaixo não tem aquele amparo legal ali. E esse slide está com um pequeno problema, que na realidade esse CRAF aí é o CRAF com porte, ok? Então a única coisa que muda, não é válido como porte de arma o CRAF sem o porte, que é o CRAF anterior, ok? Eu gostaria de pedir desculpas aos senhores, realmente quem já conhece viu e notou, né? Mas realmente o CRAF sem o porte, até mesmo a explicação dele
categórica, ou seja, ele autoriza o proprietário a manter a sua arma e não portar a sua arma, perfeito? Então não tem aquele amparo legal, aquele amparo lá embaixo, em vez daquele amparo está escrito, não é válido como porte. Eu gostaria de pedir desculpas aos senhores. E por conseguinte, a questão do porte, né, uma observação importante, e aí eu gostaria de fazer uma solicitação aos senhores, principalmente aos militares antigos, com relação à validade. Muitos dos militares da Marinha, apesar de terem ido para a reserva há bastante tempo, possuem no seu CRAF, no seu porte, validade indeterminada. Então, eu ia sugerir, uma sugestão, uma solicitação aos senhores que realizem contato com as OMVs, com os distritos navais, efetivamente, para que façam um requerimento e substituam o CRAF com a validade pertinente, ou seja, de 10 anos. Certamente, quem já tem o TAP, ou seja, o teste de aptidão psicológica, que é feito e um dos psicólogos credenciados na rede da Polícia Federal, lá no site está bem explícito, apresentando esse TAP, vai ganhar 10 anos de validade. Então, eu solicito a todos os militares que tenham CRAF, o porte, o CRAF como porte, com validade indeterminada, e que tenham ido para a reserva, né? A gente já tinha, inclusive, comentado isso, vão fazer contato com as OMVs pertinentes, nos distritos navais, e que façam requerimento para trocar o status da validade. Essa é uma solicitação que nós fazemos para regularizar efetivamente a arma dos senhores. Então, esse CRAF, né, ele tem aquela questão da observação, e o que mudou basicamente foi o amparo. O amparo, ele cita que é um direito para o oficial, uma garantia para o praça, e na realidade, para o praça sem estabilidade, excepcionalmente a critério do comandante. Então, aquelas alíneas Quebec e Rommel lá do Estatuto, eles comentam basicamente, eles citam basicamente a questão do oficial o direito e do praça a garantia, perfeito? E além disso, ele faz também uma relação ao Estatuto do Militar. Isso é transparente para os senhores, mas é um novo modelo que o Ministério da Defesa adotou, né? Uma observação importante também com relação a militares da Marinha no SAM, a validade do porte é indeterminada, perfeito? A validade para os militares sem estabilidade, isso foi uma mudança da nossa norma agora, tá? Ficou sendo a data da carteira de identidade, né? E uma pergunta também que sempre tem nas palestras, nós tivemos muitas perguntas no decorrer das palestras para as organizações militares de vinculação, né? Eu posso somente com a carteira de identidade portar a minha arma? Negativo. O senhor tem que seguir com o CRAF, porque inclusive o senhor não vai saber qual arma o senhor está com o porte. Então, o porte da arma com a carteira de identidade lhe dá a garantia de estar portando aquela arma e ser, obviamente, o dono da arma. Perfeito? E aí vamos entrar nos aspectos. Aqui a gente entra na questão dos aspectos que sofreram alguma alteração, conforme eu falei com os senhores, e que foram incluídos pelo decreto, né? Nós estamos seguindo fielmente o que está capitulado no decreto 11.615 e na portaria 164 do Exército. Além dos calibres nominais, eu vou tocando bem nessa tecla para ficar bem decorada na cabeça dos senhores, a portaria conjunta número 2 fala da listagem nominal de calibres. Perfeito? Esse slide é um slide muito interessante, que é um slide que ele define a questão da responsabilidade do militar da Marinha do Brasil. Ou seja, ele, com o conhecimento da norma em vigor, ele assina esse documento a partir do momento que ele adquire a arma. Ok? Então, ele faz esse atestado, ele atesta, faz uma declaração de conhecimento da norma. Ele assina isso junto lá com o requerimento. Perfeito? Então, é obrigação do militar ter conhecimento de toda a legislação vigente. Perfeito? Por isso que a gente está dando bastante ênfase nessa palestra da questão anteriormente citada da legislação. Muito bem. Dando prosseguimento, a gente não vai conseguir ler, mas esse é um processo que a gente queria transmitir aos senhores, que é a parte da aquisição e do porte. São dois processos que realmente são de maiores volumes que dão entrada na diretoria. A questão da aquisição, ela se começa lá com o requerimento. Então, com o requerimento, ele dá entrada
na organização militar de vinculação, anexado os documentos pertinentes, GRU, carteira de identidade, e o anexo que comenta sobre a característica da arma, que é o anexo Foxtrot da nossa norma. A OMV vai verificar todo esse apanhado de documentos, vai verificar se está tudo certo, de aquisição, perfeito? E aí vai dar entrada através de um ofício na ADISAN. A ADISAN vai verificar toda aquela documentação que foi oriunda da OMV, que mandou por ofício todos esses documentos, isso lá na questão de aquisição. Dando tudo ok, a gente vai passar a mensagem de ratificação, ou seja, ratificando a questão da aquisição do militar. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, uma coisa importante. Muitas das vezes a gente teve bastante esses questionamentos eu estou trazendo algumas perguntas da palestra de OMV, porque certamente serão de alguns dos senhores. Mas, assim, uma coisa importante, a gente inclusive a gente fez um apanhado e fez uma estatística. A questão do tempo, do prazo, ela é relativa. Então, muitas vezes o militar chega, não, está demorando muito o meu porte, a minha aquisição, por que está demorando o meu registro? A realidade, veja bem, o militar, ele passa por um crivo dentro da OMV. Né? Ele passa por um crivo dentro da sua organização militar. Além disso, ele tem um prazo estipulado em norma para adquirir a arma. Então, vamos calcular aí por base, a gente fez essa estatística com base em vários documentos, né? Fizemos até por amostragem. O militar, ele demora 2 meses para passar pelo crivo da OM. Ele tem até 180 dias para adquirir a arma. Perfeito? Então, ele compra com mais 2 meses. Vamos lá. Mais 3 meses. 3 meses, com 2 meses, 5 meses. Eu garanto aos senhores que na adição o processo não fica mais de 60 dias. Então, não é que demorou muito o processo na adição. O processo, realmente, ele vai depender muito do tempo que o militar vai fazer a aquisição da arma. Ok? E do crivo que ele tem que passar, obviamente, na própria organização militar. Então, ele entra com requerimento, vai ser levantado os dados biográficos, vai ser levantado várias questões, a questão vai ter que anexar documentos, vai ter que pagar a GRU, isso tudo vai ser levantado, vai ser mandado lá para a ADISAN. Então, esse é um processo. Isso aqui é um processo de aquisição, efetivamente. Gostaria de informar você como é que é feito isso, né? E tem esses 3 atores envolvidos, conforme eu falei no início da palestra de hoje, são os nossos 3 atores, o militar, efetivamente, a Organização Militar de Vinculação e a UNCOM, que é a ADISAN, que é a Organização Militar Controladora. O nosso produto final, lá quando fizer o porte, o registro, é esse aqui. Então, isso aqui é um porte, um registro, na realidade, esse aqui é um porte de um militar, e isso aqui é o nosso produto final. Nosso cliente recebendo isso aqui, a ADISAN vai estar cumprindo a missão dela, uma das partes da missão. Certo? Então, esse é o processo de aquisição. Eu gostaria aqui rapidamente de citar, isso é fundamental, porque muitos militares aqui possuem armas e são veteranos. Então, a OM de conexão com a ADISAN é o comando, aqui na área do Rio de Janeiro, é o comando do 1º Distrito Naval. Então, qualquer problema, qualquer procedimento, qualquer documento que está com alguma dúvida, né, procura o 1º Distrito Naval, que certamente o comandante O'Reilly vai dar todos os subsídios possíveis para que seja dado prosseguimento aí ao processo. Perfeito? Então, a OMV é o quê? É a OM responsável por avaliar, acompanhar e fiscalizar o quê? Toda a comunicação entre o militar e a UNCOM. Então, a OMV é isso, ela é a ponte. Perfeito? Muitos militares ligam para a ADISAN, a gente, obviamente, com toda toda a educação, mas a gente passa para o militar que, quando é um militar veterano, o militar deve procurar o comando do Distrito Naval da área. Perfeito? Isso é importante. O militar da ativa, a OMV, será a própria OM do militar. Perfeito? O militar RM1, reformado, e os militares, conforme eu falei, é o comando do Distrito Naval. E o militar RM1, isso é importantíssimo, que estiver prestando serviço vinculado a uma OM, ou seja, tarefa de tempo certo, é a própria organização militar. Eu faço um adendo, a questão do militar TTC, ele não é obrigado a entregar o TAP. Então, isso da parte dos processos
que, diferentemente do militar, sem estar cumprindo tarefa de tempo certo. Perfeito? Ele deverá apresentar no Distrito Naval o seu TAP, ou seja, o teste de avaliação psicológica feito em uma clínica credenciada na Polícia Federal. Então, esse é o processo de aquisição. E aí, muitas perguntas fizeram com relação a um processo interessante. Por que a gente paga, né? A gente paga porque a gente recebe a cédula do Exército. A cédula do Exército ela é cedida para a gente anualmente, e também o selo que vai na GT, que é a guia de tráfego, que é aquela que o senhor leva para fazer a domicílio, quando o senhor adquire a arma, loja. Então, a guia de tráfego e o selo da guia de tráfego, e assim como a cédula, esta cédula que eu mostrei para os senhores, ela é cedida pelo Comando do Exército. E, obviamente, que a gente só paga, isso está capitulado lá na Lei 10.834. Isso é importante citar, que a gente só paga a aquisição e pagamos também a GT. A aquisição, R$ 25,00 e a GT, R$ 8,00. Nós não pagamos renovação, ok? O militar, ele não está obrigado a pagar a questão da renovação, somente a questão da aquisição. Transferência a gente entende como uma aquisição, ou seja, o militar recebeu uma arma nova, perfeito? Então, a transferência e a aquisição, o militar paga R$ 25,00 a GRU. Tá? Isso é um ponto importante, porque muitos questionamentos vieram, por que a gente paga? Né? E, obviamente, isso está previsto em lei. E aí vem a questão do porte. O porte já é a mesma sistemática, nós temos os 3 atores envolvidos, só que, obviamente, os documentos serão diferentes. Então, não será a questão da GRU, não vai ser a identidade, não vai ser. Aí, obviamente, o militar vai ter que apresentar o TAP, o teste de aptidão psicológica, se ele for veterano. Isso tudo vai chegar lá na OMV, ou seja, ou OM do militar, se o militar for ativo, ele vai fazer toda aquela compilação de documentos, vai confeccionar uma ordem de serviço, vai anexar junto com o ofício e encaminhar isso para a DISAM. A DISAM, como organização controladora, vai realizar todo o cadastramento dele no sistema, que é um sistema, conforme eu falei, de 2004, e que vai sair como produto final isso aqui. Isso aqui é um porte. Perfeito? Esse é o nosso produto final que deixa o nosso cliente satisfeito. Isso aqui que é importante. Isso aqui é muito importante para a DISAM. Bom, e aí vamos dar sequência. Eu vou passar aqui, seguindo ainda essa linha de aspectos. Esses foram os aspectos que sofreram alguma alteração ou que foram incluídos pelo Decreto 11.615. Ok? Então eu vou seguir um a um. Existem alguns pontos importantes, fundamentais, principalmente porque está sendo... amanhã, eu até inclusive eu gostaria de fazer uma adendo. Amanhã, o diretor da Sistema de Arma da Marinha irá a Brasília. Eu estarei acompanhando ele por uma reunião na DFPC. Então, é importante que tudo que foi falado aqui e será falado, amanhã nós teremos essa reunião e alguns pontos serão observados com o comando logístico. Então, o teor da reunião, além de algumas observações sobre fiscalização de produto controlado, um dos tópicos da reunião será também a questão do Sigma. Então, obviamente, que se tiver alguma alteração, isso será amplamente divulgado através do nosso bono, através de nossa rede, enfim, por mensagem. Então, isso será amplamente divulgado, ok? Esses, então, são os aspectos que nós tivemos, efetivamente, alguma alteração ou tivemos alguma inclusão, perfeito? A questão do guia de tráfego é uma coisa muito simples. Às vezes, a gente, inclusive, recebe muitas demandas da justiça e muitas demandas de problemas policiais. E existem alguns aspectos, a GT, ela é um documento que ela não autoriza o porte. Ou seja, ela é um documento que apenas o transporte da arma. Então, o militar que adquiriu uma arma que não tem estabilidade, obviamente que o militar que tem estabilidade, ele vai ganhar já o porte. Então, ele vai lá na loja ao adquirir, ele vai pegar sua arma com o documento. O militar que não tem estabilidade, ele vai necessariamente precisar da GT, ok? Assim como qualquer militar que for adquirir uma arma portátil. As armas portáteis, a Marinha,
A partir de 2020, ela não dá mais o porte para arma portátil. A carabina, a espingarda, né, a carabina 12, a 22, as espingardas, a gente não dá mais porte. Eles só recebem CRAF sem não válido como porte, perfeito? E aí ele necessita, ao pegar na empresa que ele adquiriu, ele vai necessariamente, obrigatoriamente precisar dessa GT. E essa GT está bem capitulado no artigo 21. Né? Deve estar desmuniciado, isso é uma coisa nova. Muitos militares, inclusive, usavam a arma municiada durante o caminho loja, residência, domicílio, e tivemos muitos problemas com isso. Né? Então, está bem capitulado, deve estar desmuniciada e é condicionada de maneira a não ter feito uso do percurso autorizado. Ou seja, ali tem o destino e origem. Então, esse ponto que tem que ficar muito claro, que a GT ela não autoriza o porte de arma, somente autoriza o transporte da arma. Perfeito? E conforme eu falei, arma portátil não damos o porte, e o militar sem estabilidade ele requer, obviamente, desse documento. Ok? A primeira GT, a DISAM fornece, sempre foi assim. Nós sempre fornecemos a primeira GT, ou seja, o militar vai lá, recebe a GT e recebe o CRAF dele sem o porte. As GTs subsequentes é o Comando do Distrito Naval que fornece. Ok? O militar, então, tem uma mudança de domicílio. Ele vai precisar de uma GT, ele vai pegar onde? No Distrito Naval da área. Perfeito? Isso é importante também. É uma dúvida que o pessoal tem, tá? Eu vou mudar de domicílio, como é que eu faço? Não, tem que ir no distrito que eu tenho que pegar a GT. Perfeito? Bom, o segundo ponto é rápido, eu já comentei aqui, foi a mudança efetiva da questão de calibre, a questão de classificação, ou seja, o 38 e o 380 continuaram como arma de uso restrito, a gente se dá isso através da questão da saída em Jaudes, do cano 407, isso está bem estipulado lá na questão da norma conjunta do Exército à Polícia Federal, da portaria conjunta número 2, né, que a gente já citou ela naquela parte de legislação, a arma portátil de arma lisa calibre 12, ou seja, muitos militares aqui devem ter a carabina, o Magnum 3.357, enfim, a .22, que é o rifle, isso tudo é de uso permitido. E as armas de uso restrito entraram o 9, o 40, o 45, né? E aí a gente tem aquela questão da arma de fogo portátil longa, a uma arraiada cuja munição ela não passa a 1.200 libras ou 1.600 joules, 1.620 joules. Então, é uma pergunta que basicamente quase todos fizeram durante a questão da OMV. O 556 ele é uma arma de uso restrito. Ele vai poder ser adquirido e, obviamente, que ele não vai ter o porte. Ele terá o CRAF. Perfeito? Então, está com dúvida na descrição da arma. Pega o manual, verifica a questão da descrição, verifica a quantidade de joules. Está bem explícito, toda arma tem o seu manual. Então, qualquer dúvida, se pega no manual da arma. Perfeito? E, além disso, as armas de fogo portáteis, né? Aquele muito comercializado, esse rifle, o .22, né? É o Pump Action. E uma observação importante é que a questão das armas automáticas de qualquer calibre, elas está vedada a sua aquisição. Isso é um ponto muito importante também. Qualquer arma automática está vedada à aquisição. Muito bem. E aí vamos entrar num ponto que muitos militares possuem e realmente não têm nenhum conhecimento disso. A Marinha, antigamente, ela fazia um controle através dos seus sistemas de armas de porte, que era o CISARPOR. Né? Nós tivemos aí a Lei 10.826, lá no seu artigo 30, que definiu a questão da lei da anistia. Então, todos os militares, sem exceção, todos os militares deveriam ter feito o seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008. Então, quem não fez, até a publicação desta norma, aprovada pela portaria número 2 da Marinha, a gente tinha um sistema que a gente podia fazer a verificação de uma arma, que mesmo não tendo um sigma, ela estava registrada num sistema anterior. Então, a gente tinha a possibilidade de pegar esta arma e, obviamente,
dada a boa-fé e dado algum tipo de documento que comprovasse que aquela arma pertencia ao militar, nós fazíamos o seu recadastramento. Isso hoje não está mais permitido. Então, nós excluímos esse sistema de controle antigo. Então, o militar hoje que não tem uma arma registrada, a nossa orientação é que ele faça o seu recolhimento, ou seja, faça a sua doação. Ok? Então, a gente não tem mais esse sistema de recadastramento. Perfeito? Com relação à questão do processo de aquisição, nós incluímos alguns requisitos. Aqueles requisitos de Alfa Foxtrot, eles já existiam na norma anterior. Né? Então, isso também já deve ser de conhecimento quase de muitos militares dos senhores. Curso de formação, prestando SMI, praça com aptidão menor que 8, o militar é inapto em laudo de aptidão psicológica, isso é fato, né? O militar é R1 reformado. Eu estou na adição há 8 anos, eu nunca vi um laudo de aptidão psicológica inapto. Eu nunca vi. Todos os laudos, é fato, eu nunca tive, o comando de primeiro distrito naval teve essa observação, eu nunca vi um laudo inapto. Então, é indiciado em inquérito policial, né? Então, esses são alguns requisitos que participam do processo, da questão da habilitação do processo de aquisição. E aí foram incluídos esses aqui. Então, nós temos lá no artigo 8 e artigo 15 desse decreto, 11.615, que é o nosso pilar jurídico, né? Conforme comentado com os senhores, a gente tem lá os envolvidos em ocorrências com disparo de arma de fogo. Então, nós temos diversas consultas de justiça, com alguns aspectos de comportamento de militares, e que realmente são requisitos que certamente serão avaliados no futuro, que esse militar ou não poderá mais comprar, não será mais habilitado à compra de arma. Então a gente tem que tomar agora muito cuidado com a questão do manuseio. A gente falou da questão do atestado, vamos fazer inclusive vamos aqui apresentar uma declaração de local seguro, que é o armazenamento, porém, fundamental a questão do manuseio. Então, o militar hoje ele tem alguns requisitos que ele tem que se atentar. Então, o militar envolvido em alguma ocorrência em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas, o envolvido em ocorrências com violência doméstica, o envolvido em ocorrência caracterizada por omissão de cautela, isso é muito importante, né? E o militar que deixe de apresentar a declaração de local seguro. Nós tivemos na mídia um evento que nós tivemos uma situação em que um militar teve um problema no apartamento, né? Teve uma explosão e certamente muitas armas foram encontradas. E uma das primeiras perguntas que foram feitas foi a questão do local seguro. O senhor tinha um local seguro, efetivamente, para ter essas armas? Então, isso foi levado em consideração. Certo? Então, hoje, na norma, a gente exige, para ser um requisito de habilitação, que o militar assine, inclusive, uma declaração que ele tem local seguro para armazenar aquela arma. Perfeito? Muito bem. E aí a gente chega num ponto aqui da palestra que realmente, quem não tinha esse conhecimento, é uma curiosidade, é um momento muito importante, que é a questão da quantidade. Então, hoje, dentro da nossa norma, o que nós temos, o que nós levamos em consideração? A questão do limite são até 6 armas de fogo, das quais 5 podem ser de uso restrito. Ok? Eu deixo bem claro aqui que a questão da arma automática, conforme foi elucidada, e a questão da arma arraiada com maior de 1.750 joules. Então, essas armas não poderão ser adquiridas. Então, é uma questão de matemática. Se o militar hoje tem 6 armas, ele não vai poder mais comprar nenhuma arma. Dentro do acervo da Marinha do Brasil, ele tem 6 armas. Ele não pode mais comprar arma. Se eu, por exemplo, tiver 2 armas, eu posso comprar mais 4 armas. Se as minhas 2 armas forem de uso restrito, eu posso comprar mais 3 armas de uso restrito e uma arma de uso permitido. Então, é uma matemática que, dentro do acervo dos senhores, os senhores vão ver quantas armas os senhores têm, fazerem a matemática, e se o limite chegar a 6, eu posso continuar adquirindo. Se o meu limite for de 6, eu não posso ter mais arma de fogo. Perfeito? E com relação à munição, o que a gente adotou, e inclusive isso foi estabelecido na portaria do Exército,
Por isso que a gente quis padronizar e uniformizar com o comando do Exército. Nós temos a mesma quantidade em termos de armas de fogo e munição com o Exército Brasileiro e com o Comando da Aeronáutica. E munição ficou em 600 por ano por arma cadastrada. Tá? Então, é importante citar isso. Cada arma que o senhor tem, o senhor poderá adquirir por ano 600 munições. Perfeito? E aí, vamos também, seguindo a linha nessa questão de limite de aquisição, um ponto importante, conforme eu falei, os militares antigos, eu até, o nosso brilhante oficial aqui falou uma coisa importante até chegar, que existia que os senhores ganhavam, inclusive antigamente tinha leilão de arma, né? Era uma coisa interessante, porque existia a possibilidade da gente adquirir uma arma, isso muito tempo atrás. Então, as armas, alguns oficiais ganhavam como prêmio. E as armas elas eram brazonadas. Então, quando ela vem com aquele número de série, a MB, a Mike Bravo, Marinha do Brasil, e com o brasão, ela é caracterizada como uma arma brazonada. Então, essa quantidade é importante que a gente citar, ela não entra dentro do acervo. Ok? Então, além das 6 armas de fogo que os senhores poderão ter, além dessas armas, os senhores poderão ter, além dessas 6, 2 armas brazonadas. Perfeito? Então, dá um total dentro do acervo Marinha do Brasil e arma brazonada, 8 armas, sendo 2 brazonadas. Perfeito? Eram 3. Então, isso foi uma alteração que foi estipulada lá no artigo 5º da portaria 164 do Exército. Perfeito? Muito bem. E aí a gente vai num ponto muito importante, que é a questão da declaração. Perfeito? A declaração é uma declaração de local seguro. Isso está bem capitulado no artigo 15, do inciso 7 do artigo 15 lá do decreto, que ele fala que o militar ele deverá atestar, apresentando uma declaração na sua residência que possui um local seguro, obviamente com tranca para armazenamento da arma de fogo desmuniciada. A gente tem que fazer esse destaque, a arma tem que estar desmuniciada, ok? E que o militar deverá adotar as medidas necessárias para que o menor de 18 anos de idade, ele ou pessoa civilmente incapaz, não se apodere dessa arma, ok? Eu botei aqui como exemplo, e os senhores poderão, no final da palestra a gente vai dar o site do primeiro DN. Esse modelo ele está disposto lá no site do primeiro DN. Então, é uma declaração em que o militar declara a questão do local seguro, ele ele atesta isso, né, e ele assina e data como sendo o dono da arma. Então, ele tem que ficar bem de conhecimento da norma, né? Isso é uma exigência, inclusive, na parte de habilitação, é uma exigência que uma exigência nova que a norma está prevendo, e que ele tem que declarar que ele tem esse local seguro com a arma desmuniciada e que a arma não será usada para menor de 18 anos e incapaz. Tá? Isso é um assunto muito importante, porque existem vários processos de cassação. A adição hoje ela recebe muitos processos de cassação oriundos da justiça, oriundos das delegacias, e a arma propriamente dita já é, inclusive, cassada no próprio momento. Né? E uma das coisas que se alega é que o militar deixou uma criança pegar a arma e, infelizmente, a vias de fato, nós sabemos as consequências. Então, esse é um ponto, um aspecto muito importante, que além não só da habilitação, mas o militar que tem arma de fogo hoje, ele deve comprovadamente não fazer a declaração, somente na aquisição. Mas ele, obviamente, que em casa deverá ter um local seguro para a arma de fogo de sua propriedade. E aí entra a questão do processo de cassação, um processo novo. Nós não vamos entrar na questão do procedimento propriamente dito, que isso é uma questão ligada diretamente ao MV, conforme a gente já comentou. Ele faz a ponte para com o militar. Porém, o militar ele tem que estar ciente que a arma dele poderá ser cassada. Ou seja, existem alguns pontos, ou seja, dentro do próprio decreto, 2 aspectos foram levados em consideração. A questão da idoneidade, ou seja, se tiver algum ponto, né, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, se tiver algum ponto da perda da idoneidade ou do aspecto psicológico do militar, seja ele temporário ou não, isso é um dos motivos que poderão ser iniciado um processo de cassação.
Tá? O militar da ativa com relação à parte psicológica é o VDF. E o militar da reserva é o próprio laudo da aptidão psicológica. Ok? E esses são os itens, ou seja, os requisitos propriamente dito, que eles fazem que a OM pode iniciar um processo de cassação. Né? Obviamente, o processo de cassação ele vai lá no seu início. Geralmente, quando a questão do comportamento do militar ele é feito lá fora, né? Ou seja, ele tem uma atitude dentro do mundo civil que causa, por exemplo, uma perda do requisito de um disparo em local aberto. Isso vai ser dado, obviamente a arma dele já vai estar cassada, já vai estar de posse da própria delegacia. A gente já orientou a OMV de abrir um procedimento administrativo e, obviamente, serão levados em consideração a ampla defesa do militar e, obviamente, que vai ser iniciado um processo de cassação. Isso é um dos requisitos, né? Ou seja, é um dos requisitos que, caso ocorra sua perda, inicia um processo de cassação. Então, envolvido em ocorrência com disparo, o militar indiciado em inquérito policial, o militar com RM1 com um laudo inválido, um laudo inapto, desculpa, um envolvido em violência doméstica ou no trânsito. Então, tudo isso são requisitos que fazem com que, caso ocorra a perca desse requisito, se inicie um processo de cassação da posse do CRAF do militar. Okay? Isso foi bem explicado para as OMVs. E estamos recebendo muitos processos já iniciados de cassação. Tá? E com relação à questão da sem prejuízo à exploração, dois aspectos importantes é com relação à violência doméstica e a suspensão administrativa cautelar. Hoje em dia, isso está bem explicitado na nossa norma, o militar que porventura venha com algum tipo de comportamento que causa alguma estranheza, ou algum tipo de comportamento que não se adeque à realidade, está nervoso, violento, enfim, automaticamente pode ser aberto um procedimento, o próprio comandante dele pode abrir o procedimento ou não, e suspender cautelarmente a arma do militar. Então isso está dentro da nossa norma, estamos recebendo vários processos disso, ok? E isso não causa prejuízo à instauração do procedimento. Caso venha a ocorrer um desses pontos que estamos frisando aqui, a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, automaticamente a arma é cassada. Isso é ponto pacífico. Ok? E a questão da parte psicológica, pode temporariamente ou não. Existem alguns processos que o laudo do psiquiatra deu temporário para ele. O que é a OM? O que é a orientação da OM? Qual a orientação que a gente dá para a OM? A gente revoga o passe do militar, revoga o porte do militar e faz a suspensão temporária da posse. E caso a OM tenha uma escoteria, a arma fica na escoteria. E não existe um mundo perfeito. Uma pergunta que foi feita durante as apresentações das organizações militares foi: qual é o passo a passo do reino? A gente não pode responder isso, porque a gente tem que olhar com muita calma o processo que foi feito. Né? Então a gente tem que dar uma leitura com muita atenção a todo o processo para efetivamente, na hora que fizer o processo de cassação, estar enquadrado dentro da nossa norma, dentro desses requisitos que estão estipulados aqui. Isso está bem caracterizado lá no artigo 8.7 da nossa norma. Perfeito? Então o militar ele tem que estar atento hoje, porque ele pode passar por um processo de cassação, não só da posse, como do seu documento. Ele pode perder a arma efetivamente. Isso é muito importante. E aí vamos entrar também na questão esse aspecto da idoneidade. Né? Isso é um ponto muito importante, porque está lá na nossa DGPM 315, que é a obrigação do militar informar a sua OMV o quê? Que ele participa de qualquer processo, inquérito, seja investigado, réu ou denunciado. Isso está bem específico lá na nossa DGPM 315. Então, o militar ele é responsável. Então, a OMV ela tem obrigatoriamente que fazer esse acompanhamento. Ou seja, o militar ele não só deve ser acompanhado, como verificado se ele tem algum tipo de registro de ocorrência, algum boletim de ocorrência, né, ou algum processo na justiça que ele tenha perdido efetivamente a idoneidade através daqueles requisitos. Ele pode automaticamente, de acordo com o item chave lá, caso constatada essa perda de idoneidade, o porte poderá ser revogado imediatamente.
Isso também é um ponto crucial que nós demos essa orientação para as OMVs, porque existem militares com muitos processos, muitos boletins de ocorrência que às vezes a OMV nem sabe, mas que tem uma perca de idoneidade, ou seja, ele teve um comportamento dentro daqueles requisitos que foram expostos que fazem com que ele perca a idoneidade e aí o porte tem que ser revogado. Ok? Então isso é muito importante. Outro ponto muito importante é com relação ao militar veterano. Isso aqui foi uma alteração, existe uma resolução lá do Conselho Federal de Psicologia, na sua resolução número 1 de 2022, nós estávamos recebendo muito testes de aptidão psicológica com o laudo superior a 2 anos. Ou seja, no ano de 2023, nós recebíamos laudo de 2019, por exemplo. A gente estava aceitando isso. Porém, a partir dessa nossa norma, nós só recebemos, é muito importante isso, militar veterano, nós só recebemos laudos, os distritos só vão receber laudos com o prazo máximo de 2 anos, ok? Isso é muito importante para os militares veteranos. Existe um custo, existe uma parte financeira, porém, é obrigatória a apresentação do TAAP como documento comprobatório, ok? Dentro desse aspecto, uma coisa importante, que é inclusive na reunião de amanhã em Brasília, o nosso diretor ele vai tratar sobre esse assunto. A Polícia Federal hoje ela não está fazendo a transferência de sistema do sistema Sigma-MB para o Sigma, para o Sinarb, das armas de uso restrito. Então, esse é um ponto que a gente vai resolver isso com essa reunião amanhã em Brasília. O nosso diretor, isso é um dos pontos da reunião. Então, quando se faz o concorde, ou seja, aquela obrigatoriedade do militar que saiu da Marinha, saiu do serviço ativo da Marinha, ele obrigatoriamente ele não pode continuar no Sigma-MB. Ele tem que obrigatoriamente passar para um outro sistema. O documento comprobatório que a Marinha do Brasil atesta que ele está apto a passar de sistema é o que a gente chama de concorde. Então, a gente concorda com que o militar, ex-militar, passe de sistema, passe para o Sinarb, ok? Então, ele não vai mais pertencer ao sistema de gerenciamento militar. Ele vai pertencer ao Sinarb, que foi aquele primeiro slide lá que a gente viu, naquele conceito de sistema, de controle. Né? E uma questão muito importante também é a questão de falecimento de militar. Nós recebemos um documento, um relatório, em que existem ainda muitos militares falecidos, ainda com a arma, inclusive com o porte. Então a gente orientou a OMV, né, ao tomar conhecimento de falecimento de algum militar, com arma registrada, obviamente, né, deverá instruir ao administrador da herança, ao curador da herança, geralmente a arma está numa partilha, no inventário, orientar a família, obviamente, né, que seja procedido a regularização, ou seja, a arma deverá ser transferida. Ou seja, ela pode, a família, já tivemos muitos casos, inclusive uma senhora nos ligou e falou a respeito de que estava fazendo a mudança e ela achou numa caixa três armas e queria saber o que fazer. E aí ela falou, olha, eu não sei o que fazer, se pertencia registrada na Marinha, a senhora pode doar ou transferir, o que a senhora achar melhor. Vai num distrito naval e entrega as armas, sem problema nenhum. Ok? A questão do recolhimento da arma de fogo, acabei de falar agora, o militar, pela boa-fé ou não, a questão de recolhimento pode ser feito pela Polícia Federal ou pode ser feito, a gente orienta que seja feito nos distritos, se a arma está registrada na Marinha, ela que seja feita no distrito naval competente, essa questão do recolhimento. A questão do extravio da arma, fundamental que o militar em 48 horas comunique essa ocorrência, ou seja, houve um extravio da sua arma de fogo, recebemos muitos documentos com extravio de arma, ele deverá comunicar 48 horas, perfeito? Isso é fundamental, assim como o extravio, a sua recuperação, porque ela vai sair do sistema e vai ser incluída de novo. Então, isso é um fato importante, tem que colocar no cadastro dela como uma arma extraviada. E, finalmente, a questão do transporte aéreo. Caso o militar queira embarcar dentro da aeronave, né, com uma arma, ele deverá fazer os 3 passos, entra nesse site da Polícia Federal, faz, obviamente, o seu credenciamento através desse site, faz, de vias de fato, a sua verificação dentro da unidade da Polícia Federal e faz o despacho da arma na própria Polícia Federal.
e a arma vai ser encaminhada lá para a aeronave, e através desses 2 sites, através dessa resolução 461, está lá toda descrita a questão das providências que o militar deve tomar. E, finalmente, a nossa portaria ela se encontra publicada na nossa página da intranet, na DISAM. Todos os distritos navais também têm essa norma, que foi aprovada pela portaria número 2. E muito importante, eu gostaria de destacar aqui esse canal criado, disam.armasparticulares@marinha.mil.br, que é um canal que foi criado para todos os militares da nossa família naval, para que faça e tire todas as suas dúvidas pertinentes da nossa norma. Então, isso eu gostaria de agradecer, encerrar a palestra. É uma palestra que realmente, conforme o senhor disse, extensa, é uma palestra que tem muitos tópicos, são muitos processos, a quantidade de documentos que nós recebemos é muito grande, mas que nós nos fazemos com muito carinho e recebemos todas as dúvidas pertinentes, e a gente agradece muito a todos os questionamentos e o apoio que os distritos navais nos dão com relação às questões dos militares veteranos. Muito obrigado. Então, agradecer ao comandante Marcelo as informações que ele prestou. Eu acho até que o Clube Naval pode ter esse papel de repassar essas orientações. A gente tem muito contato, principalmente com o pessoal da reserva, né? Então, dizer, olha, faça isso, procure ali, vamos tentar ajudar vocês. Acho que a palestra foi muito informativa.